Mas no programa de hoje, nós vamos conversar sobre a vida matrimonial. De maneira principal, singular, nós vamos falar sobre a nulidade matrimonial, os critérios para a nulidade matrimonial, a realidade dos casais de segunda união. Você que segue o programa Para Ser Feliz, você sabe que esse é um tema muito recorrente, e eu prometi, quem acompanha sabe, que nós teríamos um programa só sobre esse tema. Então o programa hoje vai ser diferente, como eu disse, daqui a pouco eu apresento o convidado, mas na alegria da ressurreição, a gente começa proclamando que Jesus vive. Se Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Se Ele vive, não há medo, não há temor, não há nenhuma realidade que venha roubar a nossa esperança, porque a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, não é? E a certeza que move, que faz a nossa esperança entrar em movimento. Vamos começar então cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que maravilha começarmos aqui o nosso programa proclamando essa verdade, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quero acolher toda a minha equipe, os nossos cinegrafistas, hoje o Fábio, o Cris, o Luciano, toda a nossa equipe de produção, também a Ana Maria lá na ilha de edição, né? Na suíte que a gente chama, toda a equipe cuidando da gente. Deus abençoe vocês. E os meus amigos, meus queridos irmãos, Samuel Ferreira, Boa noite, tudo bem? sua bênção. Que elegância é essa, Samuel? Hoje a gente teve que... É a nobreza do convidado que exige, né? Exatamente, falou tudo. Você está bem? Como é que foi de Páscoa? Foi ótimo, graças a Deus. A esposa está bem? A esposa está bem, participamos juntos aqui na Canção Nova, foi uma bênção. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso. A riqueza, né, simbólica, a riqueza espiritual da vigília pascal é singular, né? Mas unida a tudo que a gente pôde viver aqui, tanta gente rezando junto, essa força, né? Tanta gente no mesmo espírito, no mesmo rezando, elevando o coração a Deus, é lindo de ver, né? Recarrega as baterias pro resto do ano. Sim, sim, é isso mesmo. Muito bom. Bem-vindo, viu? Obrigado. E pode vir de blazer mais vezes, tá? Virei, viu? E aí, meu grande amigo Cleuber, como é que você tá, meu irmão? Deus abençoe. Tá sem microfone hoje, né? Então hoje você só faz assim, dá um tchauzinho para quem tá em casa. Boa noite, pessoal. Sua bênção, sua bênção. Deus Sem abençoe. microfone, gente, mas aqui não para. Bora. Vamos pra cima, continua aí tocando, tá tocando muito bem. Diga de passagem, ficou linda, viu, essa música nesse tom. Obrigado. Lindo demais, ficou bem alto para os mortais, né? Ficou agudo demais, mas tá muito bom. Deus abençoe vocês. Então, como eu prometi a vocês, você querido filho, querida filha que acompanha aqui o Pra Ser Feliz, hoje temos um convidado muito especial, quero que você já acolha em casa, Dom José Falcão, bispo e de uma inteligência singular, nós na Canção Nova gostamos muito dele, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui hoje para tratar sobre esse tema. Muito bem-vindo, Dom Falcão, sua bênção. Deus te abençoe, Padre Adriano, é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, um prazer ter o senhor, fica à vontade. Gente, eu tenho falado, quem acompanha aqui o Pra Ser Feliz há um tempo, o padre tem falado, como eu disse, né, que a gente iria um dia abordar esse tema, em um programa, e eu acho honesto, eu acho justo a gente desenvolver esse assunto, né? Eu falava com o Dom Falcão, que é canonista também, né, trabalha junto com os militares, ele pode falar um pouquinho mais também, mas é um assunto muito pertinente, e eu vejo que muita gente sofre sem entender. Então, olha, uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração, isso aqui não é argumento retórico, a igreja é mãe, né? E é uma mãe boa, é uma mãe que cuida, é uma mãe que ama,
Então, o que a igreja nos apresenta, gente, não é para tolir a nossa liberdade, não é para suprimir, sabe, a felicidade do nosso coração, mas é para direcionar, né, a nossa vida, os nossos relacionamentos de maneira eficaz, no caminho certo, no caminho traçado por nosso Senhor, né? Porque a gente não está aqui só para esse mundo, nós também trilhamos o caminho para a vida eterna, a gente quer a salvação, a gente quer o céu, e é obedecendo a Deus, obedecendo aquilo que a doutrina da igreja apresenta, que a gente caminha nesse caminho, né? Que a gente trilha esse caminho, melhor dizendo. Então nós vamos falar sobre isso. Dom José, eu quero já dizer para o senhor que eu recebo muito aqui a mensagem seguinte: padre, como é que eu faço para anular o meu casamento, né? E eu costumo explicar que não tem o prefixo a, né? O casamento não anula. Se o casamento aconteceu, ele aconteceu, né? Agora existem critérios que podem fazer aquilo que Jesus diz no Evangelho, né? Caso de união inválida, né? Então existem critérios que podem fazer com que o sacramento não aconteceu, não tivesse acontecido, né? Mas se o sacramento aconteceu, ele aconteceu, né? Então explica, eu quero já começar perguntando isso para o senhor: tem como anular o casamento? Como é que funciona? Não tem como anular aquilo que, segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19 de São Mateus, no contexto da polêmica dos adversários de nosso Senhor a respeito do divórcio, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Não se pode separar aquilo que Deus uniu. Portanto, à luz da fé, o matrimônio, ele não é passível de divórcio. Seja o matrimônio sacramental, seja o matrimônio meramente natural. Matrimônio sacramental é quando as duas pessoas são batizadas. O matrimônio foi instituído por Deus quando ainda não havia o sacramento. O sacramento só se pode falar com Jesus. Mas essa realidade que Deus instituiu é uma realidade natural. O simples fato de ambos serem batizados, essa realidade instituída por Deus é elevada à dignidade de sacramento. Agora, é preciso saber se Deus de fato uniu. Deus só une pessoas que tenham habilidade para o matrimônio. O matrimônio cristão, ele é produzido, bem como qualquer matrimônio natural. O matrimônio, ele é produzido, ele passa a existir no momento em que o homem manifesta para a mulher, e vice-versa, o consenso. Esse consenso é um ato da vontade, por meio do qual ele se doa, ela também, ele recebe a doação dela, ela recebe a doação dele, o propósito, a entrega, o compromisso, o jogar-se até que a morte o separe, nesse propósito do consórcio de uma comunhão de vida toda, ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole. Essa é mais ou menos a definição de matrimônio no cânon 1055 do Código de Direito Canônico. Pois bem, esse ato da vontade é um ato humano, deve ser um ato humano, um ato feito com inteligência e com vontade. Para que esse consenso seja válido, a inteligência, na hora em que o consenso é manifestado, a inteligência não pode estar afetada por vícios que podem comprometer a validade desse consenso. Vou dar um exemplo dos muitos vícios de consentimento. Uma pessoa, ela não tem uma consciência mínima a respeito do matrimônio, das obrigações que o matrimônio exige, dos direitos que o matrimônio exige, de um homem que deixa seu pai e sua mãe, de uma mulher que deixa seu pai e sua mãe, para constituir uma família, uma comunhão de vida toda. Vou dar um exemplo. A pessoa sobe ao altar, pensando que o matrimônio é um compromisso de jovens sem muita responsabilidade. Ela casou com 17 anos, novinha. Vamos ver o que dá. Perfeito. E aí, depois começa a convivência. Ela mora perto da casa do pai e da mãe. O marido vai trabalhar, ela
passa a maior parte do tempo na rua com as colegas, ou então na casa do pai e da mãe. O marido chega, ela não está em casa, ela não cumpre com suas obrigações, trabalhe ela em casa ou fora. É uma pessoa que, na cabeça dela, o matrimônio é como brincar de boneca. O matrimônio é apenas dois coleguinhas que vivem dentro de casa e que ela pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, e não precisa dar satisfação para ele. Ou seja, uma garota imatura que concebia o matrimônio como um mero morar dentro de uma mesma casa, debaixo do mesmo teto. Então, digamos, a falta de consciência e de maturidade para assumir o sacramento é um vício de consentimento que é um critério de nulidade. Perfeito. Isso se chama, tecnicamente, grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. Ou seja, o matrimônio exige determinadas responsabilidades. Você não é mais uma pessoa solteira, você é carne da carne do outro, você é carne da carne da outra. Vamos colocar o homem para a gente contrabalançar, né? Ele não trabalha, vagabundo, casou com essa concepção. Sim, eu vou viver com ela, de vez em quando a gente faz o ato sexual, mas ele não para em casa, passa o dia fora bebendo com os colegas, à tarde joga bola, não que isso seja um mal, mas isso ele passa a maior parte do dia fora de casa, chega à noite, toma banho e vai beber com os colegas, etc. Vivendo como um solteirão. Exatamente. Muito bem. Se essa consciência que ele tem a respeito do matrimônio, ela é grave, o conceito de gravidade não vamos dizer agora aqui, entrar em detalhes, mas a mentalidade dele, a concepção dele que ele tinha de matrimônio não é aquela concebida pela igreja, não de fato corresponde à ideia que ele tinha, o juízo que ele tinha a respeito do matrimônio. Isso pode ser uma causa de nulidade matrimonial. Outro exemplo, eu dei um dos muitos exemplos que tocam a inteligência, claro, a capacidade de entender. Ou seja, para que o matrimônio seja válido, o entendimento a respeito do matrimônio, a respeito das obrigações do matrimônio, tem que ser um entendimento mínimo, porque se ele estiver afetado, for um juízo gravemente afetado, isso é uma causa de nulidade. Pensemos agora, vontade. Fulano decidiu casar-se com fulana, mas a vontade dele era, durante o tempo de casado, de pular a cerca, de ter lá a sua, sua traição, o seu caso e assim por diante. Sim. Ele sobe ao altar com essa concepção. A ideia que ele tem de casamento é que a esposa é patroa, mas isso não exime, não o impede de ter das suas aventuras. Sim. Ora, isso pode ser causa de nulidade no sentido, ele está excluindo uma propriedade essencial do matrimônio, que é a unidade. Os dois se tornam uma só carne. Sim, sim. O matrimônio tem duas propriedades essenciais, a unidade e a indissolubilidade. Sim. Se você sobe ao altar com essa ideia, com essa concepção, com esse pensamento, com esse desejo, vou casar, mas com a minha patroa. Vou continuar tendo outras mulheres. Depois do casamento, ela vai e descobre que ele, antes do casamento, já a traía como noiva. E enquanto eles eram noivos. E depois do casamento, ele continuou a traí-la. Se for comprovado que no dia em que ambos consensuaram, ele subiu ao altar com um ato positivo da vontade, isto é, eu quero, não é o eu não quero, não é que eu não quero ser fiel, não, eu quero casar com ela, admitindo a possibilidade de traí-la. Sim. Contrai invalidamente. Um ato vicioso. Perfeito. Outro motivo de nulidade do matrimônio, o matrimônio... Desculpa, antes do senhor entrar nesse outro motivo, uma coisa que eu quero
pedir para você, em primeiro lugar, que você mande as suas perguntas para nós. Está aí o WhatsApp aparecendo na sua tela, se não vai aparecer, o endereço do Instagram, outras redes sociais também. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você que está acompanhando: olha, não é assim, padre, aconteceu isso, então amanhã eu vou embora. Calma o seu coração, né? Depois a gente vai desenvolvendo isso também, né? Porque a pessoa pode falar: padre, meu marido, aquele dia do casamento estava assim, então agora eu vou embora. Calma, é um programa que nós vamos desenvolver sobre isso, mas é importante a gente entender esses critérios. E quando o senhor, me tocou muito o senhor falando da questão da indissolubilidade, né? O que é indissolubilidade? É a compreensão de que o sacramento, ele não é uma brincadeira, ele é indissolúvel, como Dom José dizia. Então, se faltou isso, faltou aquilo que é o essencial do matrimônio. Então o matrimônio não aconteceu. Mas olha, nada impede também de no processo, né, acontecer um aperfeiçoamento, um amadurecimento, né, ambos chegarem a esse ponto, né. Então a gente está trazendo, eu quero deixar bem claro, porque às vezes muita gente que nos acompanha, Dom José, eu recebo as mensagens, é 8 ou 80, né. Então eu falei, vamos trazer esse contraponto. Então é importante ter essa consciência, mas também olhar à luz da fé, olhar à luz da história, o que está acontecendo, né, na vida de vocês, como o Espírito Santo e a providência de Deus conduzem todas as coisas também. Mas a gente vai falando disso ao longo do programa. Dom José, o senhor estava dizendo do próximo motivo, fica à vontade. Bem, se quiser completar também algo do que eu disse, fica à vontade também. Perfeitamente. Outra causa de nulidade: o matrimônio tem que estar aberto à vida. Uma das qualidades essenciais do matrimônio é a abertura à vida. Crescei e multiplicai-vos. Imaginemos que uma pessoa subiu ao altar com o propósito de não ter filhos. Eu não quero ter filhos. A outra parte não sabia. Ou a outra parte também subiu ao altar com esse propósito. Ambos podiam ter filhos, ambos podem ter filhos, mas excluem, ou ele exclui, ou ela exclui, essa possibilidade. Quem, por um ato positivo da vontade, diz o Código de Direito Canônico, precisamente me permita agora aqui citar, fica à vontade. Cânon 1101, parágrafo 2. Se uma ou ambas as partes, por um ato positivo da vontade, excluírem o próprio matrimônio, ou algum elemento essencial do matrimônio, ou alguma propriedade essencial, contraem-no invalidamente. Vou dar alguns exemplos e aí a canonística costuma distinguir, primeira causa de nulidade, nesse capítulo, exclusão parcial. Quando você exclui um elemento essencial do matrimônio ou uma propriedade essencial. Quais são as propriedades essenciais? Unidade e indissolubilidade. O exemplo da unidade eu já dei, não é? Então, eu vou me casar com fulana, mas admitindo a possibilidade de, estando com ela, ter outras mulheres, ter outros casos. Se ele subiu ao altar com esse pensamento e se consegue provar depois, isso pode, sem dúvida alguma, levar a igreja, desde que as provas sejam indiscutíveis, ou os indícios, para reconhecer que esse matrimônio nunca foi válido. Agora, outra causa, exclusão parcial do matrimônio pela exclusão da indissolubilidade. O que é indissolubilidade? É a propriedade do matrimônio segundo a qual ele não pode ser dissolvido até a morte. Então ela vai e sobe ao altar, ou ele sobe ao altar com esse pensamento. Nós vamos viver. Se não der certo, cada um vai para o seu canto e eu arrumo uma outra mulher, ou ela diz, eu arrumo outro homem. Então você está com esse pensamento excluindo a propriedade essencial da indissolubilidade. Isto é, segundo aquela mentalidade pagã, que o amor seja eterno enquanto dure. Se não durar, então eu vou arrumar uma outra pessoa. Então quem sobe ao altar com esse pensamento está excluindo a propriedade essencial da indissolubilidade. Ok? Agora vamos à exclusão de um elemento essencial do matrimônio. Qual é o elemento essencial? Primeiro temos alguns elementos essenciais do matrimônio. O consórcio de toda a vida, ordenado para o bem dos cônjuges, é outro elemento essencial.
e para a geração e a educação da prole. Quando você exclui a geração da prole, eu já dei o exemplo, fulano sobe ao altar, não querendo Não ter aberto filhos. à vida. Perfeito. Então, exclusão de um elemento essencial. Bem dos cônjuges. Ele sobe ao altar com o seguinte pensamento: vai ser minha companheira, mas na hora em que ela me contradisser, vai levar uma surra, vai ser saco de pancada, eu vou xingá-la e assim por diante. E não é preciso que ele queira isso, mas o próprio histórico dele, de brutalidade, de falta de respeito, etc. Isso pode levar a igreja, dependendo das provas, dos elementos que são reunidos antes do casamento, durante o casamento, o pós-casamento, exclusão do bem dos cônjuges. Sim. Ele é um psicopata, ela não sabia. Ela é uma bipolar que quando, digamos assim, fica bem alterada, a convivência se torna extremamente, digamos assim, difícil. Se isso foi omitido no ato do matrimônio. Bem, veja, se ela excluiu o bem do cônjuge, o bem dos cônjuges, e esse bem significa respeito, amor, carinho, entendi. companheirismo, não é? Compaixão, alegria, partilha de todos os bens. A realidade bem dos cônjuges, ela é bastante ampla. Tudo aquilo que possibilita o bem, é estar junto, é sorrir, Claro. é partilhar as dores, etc. Quem sobe ao altar, excluindo esse elemento essencial, são muitos os exemplos, tantos que eu... Claro. contrai invalidamente, sem dúvida alguma. Então, aqui nós temos alguns desses elementos, mas não são somente essas causas de nulidade não, viu? Sim, sim. Não. Nós temos dolo. A questão do dolo é interessante, viu? O que seria o dolo, para quem está em casa? Pronto, vamos a ele. O Cânon 1098 diz assim: quem contrai o matrimônio enganado por dolo, perpetrado para obter o consentimento matrimonial, a respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Dou um exemplo. Ele teve um filho com outra mulher. Durante o namoro e o noivado, ele nunca disse isso para a namorada nem para a noiva. Ele, de propósito, escondeu isso. Certo? Nunca disse para ela que tinha um filho, que teve um filho com outra mulher. Ok? Ele omitiu isso para obter o consentimento dela no altar. Quando ela descobriu, ela ficou profundamente perturbada. Por que você não me disse? Eu não disse porque se eu dissesse você não casaria comigo. E aí o relacionamento ficou gravemente perturbado. Uma pergunta: se uma pessoa mente sobre o seu status social e financeiro, isso cairia numa questão de dolo? Por exemplo, a pessoa mente que ela tem uma condição financeira e a esposa acredita, e depois depois de casada, ela descobre que isso é mentira. Isso também cairia no dolo? Veja, eu vou repetir mais uma vez a definição canônica de dolo. Ela está no Cânon 1098. Quem contrai o matrimônio enganado por dolo, dolo é má fé, eu quero esconder uma coisa. Sim. Perpetrado, maquinado, Sim. para obter o consentimento matrimonial da outra parte, a respeito de alguma qualidade, Sim. qualquer qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua própria natureza, perturba gravemente o consórcio. Entendi. Então, a definição do cânon, ela é bem genérica. Claro. Apliquemos qualquer qualidade. Eu consideraria essa, mas é preciso provar que, primeiro, ele omitiu. E omitiu dolosamente, com propósito de enganá-la. Sim, sim. Para obter o consentimento dela. Quando ela descobriu, a convivência ficou gravemente perturbada. Sim. Essa e qualquer outra qualidade. São muitos exemplos, né, que a gente pode aplicar. Muitos exemplos. Outro. Ele era viciado em pornografia.
Durante o namoro ele nunca disse isso para ela. Durante o noivado também não. Os dois se casaram. Depois, ele não a procurava sexualmente. E ela começou a ficar angustiada. Ele não gosta de sexo? Mas isso faz parte da vida matrimonial. E começa a ficar angustiada. Depois ela descobre. E depois ele confessa. Ele era viciado nisso. Outro exemplo. E aqui, o bispo não é burro não. Ele tem cara de idiota. Ela descobriu que, digamos assim, ele não tinha muito interesse pelo sexo oposto. Cuidado, viu? Eu não estou cuidado, a conclusão aí é sua. Mas ela casou pensando que ele teria inclinação pelo sexo oposto. E foi comprovado que ele não tinha. Dolo, ele escondeu isso dela, para que ela não soubesse. Isso pode ser uma causa de nulidade. É muito amplo, né, gente? Que maravilha, que conteúdo maravilhoso, que riqueza a gente tem aqui hoje. Já está na hora do nosso intervalo quase, mas eu quero só dizer para você, recapitular aqui com o Dom Falcão, quais são os elementos e quais são as propriedades essenciais do matrimônio. Porque ferindo esses pontos, e aqui como o Dom Falcão bem explicou, a gente acaba ferindo aquilo que é essencial. Deixa eu dar um exemplo raso aqui, né? Imagina se você vai fazer um milkshake sem leite, né? Milkshake quer dizer leite batido. Não tem como você fazer um milkshake sem leite. Não tem como você fazer, por exemplo, uma feijoada sem feijão. Então, se está faltando aquilo que é essencial para uma realidade se tornar aquilo que ela é, por definição, por si só, ela está manca, né? Então, Dom Falcão, antes da gente ir para o intervalo, só repete, por gentileza, os elementos e as propriedades essenciais do matrimônio, só para ficar ainda mais claro no nosso coração. Propriedades essenciais do matrimônio. Unidade e indissolubilidade. O antônimo da unidade é, da parte dele, bigamia, poligamia. Sim. Da parte dela, biandria e poliandria. Biandria, uma mulher que sobe ao altar com o propósito de trair. Estando casada com um, Sim. fazer sexo com outro ou outros. Bigamia ou biandria ou poliandria. Biandria, 2 homens. Poliandria, vários homens. Bigamia, ele sobe ao altar com esse propósito de, continuando com a patroa, de vez em quando pular cerca com uma bigamia ou com várias poligamia. Propriedades essenciais. Propriedades, elementos essenciais. O consórcio de toda a vida. Essa é a definição de matrimônio no cânon 1055, parágrafo 1º. Comunhão de toda a vida, ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, expressão bem ampla, tudo que diz respeito ao bem, tudo aquilo que integra o bem de ambos no matrimônio, isso é um elemento essencial. E a geração e a educação da prole. Mas temos mais outras causas de nulidade para tratar, mas termine o bloco. No segundo bloco, então, a gente volta. Olha, gente, está maravilhoso, viu? Vai ser difícil a gente responder todas as perguntas hoje, viu, produtor? Com certeza já estão chegando aí as perguntas, mas é interessante a gente refletir sobre isso. E a síntese que vem que eu reflito, que vem ao meu coração, a partir de tanta riqueza que a igreja apresenta no Código de Direito Canônico, é a sacralidade e a santidade do matrimônio. Matrimônio, gente, não é brincadeira. Sacerdócio não é brincadeira. Vocação é um chamado de Deus, é um compromisso que nos dá direitos, nos dá deveres. E hoje a gente vê tantas vezes, né, as pessoas entrando na vida matrimonial, no consórcio matrimonial, com uma consciência tão volátil, né, tão superficial. Olha, aquilo que o Dom Falcão foi falando, o consórcio para toda a vida. Quando você entra no matrimônio, você tem que ter essa consciência. É um compromisso com Deus e com a pessoa, né? Enfim, é isso. Segundo bloco, nós vamos responder algumas perguntas, vamos continuar falando sobre isso. Vamos falar também sobre como instaurar, né, o processo de nulidade matrimonial, quais passos a gente dá. Então é isso, rapidinho estaremos de volta. Estamos de volta aqui com o programa Pra Ser Feliz. Gente, que assunto maravilhoso. O tempo do programa é curto, mas nós estamos falando, para você que chegou agora pela TV Canção Nova, pelas redes sociais nos acompanhando, estamos conversando sobre nulidade matrimonial, critérios que podem fazer com que um sacramento não tenha acontecido, né?
E nós recebemos hoje aqui Dom Falcão, Dom José Falcão, canonista, autoridade no assunto também, que está nos ajudando a entender quais são os motivos que podem fazer um matrimônio não ter acontecido. E eu quero convidar você mais uma vez a mandar sua mensagem para nós pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Está aparecendo aí na sua tela, se não já vai aparecer. Claro, o assunto hoje é um pouco mais, estamos mais dialogando do que eu interagindo somente com as redes sociais, como você está acostumado. Mas vai mandando as suas perguntas, o padre já está aqui recebendo algumas coisas. Daqui a pouco, pelo WhatsApp também na nossa tela, nós vamos receber. Mas antes, eu e Dom José conversávamos aqui no intervalo, falando sobre outras causas, né? E eu gostaria que o Dom José Falcão falasse um pouco sobre o medo grave, sobre a violência, né? Dando exemplos, categorizando isso, para a gente entender que isso também pode ser uma causa de nulidade que faz com que o sacramento não aconteça de fato. Fique à vontade, Dom Falcão. Infelizmente, essas duas causas que Vossa Reverendíssima aludiu agora, elas são muito alegadas nos pedidos junto aos tribunais eclesiásticos, para que a igreja declare nulo o matrimônio. Primeiro, uma questão de nomenclatura. A igreja não pode anular o que Deus uniu, mas ela pode declarar que aquilo que aconteceu no altar, que se presumia válido, nunca existiu. Anular significa tornar inválido o que valeu. Declarar nulo, não. Declarar nulo é declarar que aquilo que aconteceu nunca foi válido. É bem diferente. Sim. Então, por exemplo, em âmbito civil, divórcio. Os dois vão lá diante do juiz e casam no civil, entre aspas. Alguns anos depois, ele ou ela, ou ambos, pedem o divórcio. E o juiz, com uma canetada, declara que aquele contrato que valeu até hoje, a partir de hoje não vale. Isso é anular, em foro civil. Em foro eclesiástico isso não existe, porque o que Deus uniu, o homem não separe, palavras de Jesus. Mas, será que Deus uniu? Então é preciso que se alegue, não é? Quando uma das partes vai ao tribunal e diz, olha, eu alego que o meu matrimônio nunca existiu, e peço à mãe igreja que declare nulo. Isto é, declare que aquilo que aconteceu no altar, ou por um vício de forma, isto é, as formalidades exigidas pela igreja para a validade do casamento, essa é uma causa de nulidade, ou seja, a forma canônica não foi observada, o casamento não foi celebrado na presença de um assistente qualificado. Os ministros do matrimônio na igreja latina não é o padre, nem o diácono, nem o bispo. Os ministros são os nubentes. Mas é preciso que eles consensuem na presença da igreja. Coram ecclesiam. Na presença da igreja. Que significa ou o bispo da diocese, ou o pároco, ou um outro sacerdote delegado pelo padre, ou pelo bispo, ou então um diácono, e excepcionalmente, um leigo. Sim. Não é, com o consentimento, com a aprovação da conferência episcopal, mas claro, isso é uma coisa muito rara. Pois bem, então eu alego que o matrimônio foi inválido, porque não foi observada a forma canônica. O padre que assistiu ao matrimônio não tinha delegação do pároco local. Isso é uma causa de nulidade. A outra categoria de motivos que levam a igreja a declarar que o matrimônio é nulo são os impedimentos dirimentes. O que é um impedimento dirimente? O impedimento dirimente torna uma pessoa inábil para contrair o matrimônio válido. São várias causas, vários impedimentos dirimente: impedimento de idade, de ordem sacra, impedimento de voto perpétuo de castidade em um instituto religioso, impedimentos de ordem sacra, impedimento de vínculo, fulano já era casado no religioso e a esposa está viva, ou ela já era casada com outro homem e esse homem está vivo, etc. Então, são vários motivos, vários impedimentos dirimentes. Alguns podem ser dispensados porque foram impedimentos de direito meramente eclesiástico. A igreja não pode... um padre que se largou o ministério... Se não foi demitido do estado clerical ainda,
Sim. e contraiu o matrimônio no religioso, ou seja lá onde for, ele tem impedimento de ordem Não é sacra. válido, né, Não o é matrimônio. válido. Ele só pode contrair matrimônio válido, e isso perante a igreja, porque ele foi batizado, ele é batizado, e a forma canônica é exigida para todos os batizados. Sim. Se ele contrair matrimônio, seja em foro civil, seja onde for, também diante da igreja, sem ter sido demitido do estado clerical, matrimônio inválido por impedimento dirimente de ordem sacra. Uma freira também, no caso, Há uma tem freira voto que fez perpétuo. voto perpétuo. Sim. Voto perpétuo de castidade em um instituto religioso. Sim. E não foi dispensada dele. Sim, sim. Interessante. Nós falamos do... Pode seguir os outros motivos? Pois não, mas como vossa reverendíssima falou de medo grave e violência, me permita citar o Fique à texto. vontade. Citar o texto e depois dar 2 exemplos para ilustrar, para que as pessoas saibam se Claro. o seu matrimônio foi nulo ou não. Diz o cânon 1103. É inválido o matrimônio celebrado por violência ou por medo grave, incutido por uma causa externa, ainda que não dirigido para extorquir o consentimento, para se libertar do qual alguém se veja obrigado a contrair matrimônio. Vou dar um exemplo. O que é a violência? A violência ou coação é uma força estranha ao sujeito, que obriga o sujeito a agir de uma forma que ele não queria. Dou um exemplo. Ele engravidou a menina. Aí chega o pai dele, assim, pai dela, bem educado, e diz: olha, ou você casa com a minha filha, ou casa com a minha pistola. Com a minha espingarda. Sim. Ou então, filha minha, não se separa. Ou seja, Quando muito, fica viúva. Isso é uma recado ameaça. dado, Isso é uma né? ameaça. Claro. Isso é uma ameaça. Claro. Ou seja, ele engravidou a menina, Sim. não quer saber de casar com ela, e aí vem uma pressão, e ele fica assustado, porque o pai é violento, é bruto, Sim. ou então é o irmão dela, ou então é a família dela, ou então é ela própria, ou você casa comigo, ou eu lhe mato. Sim. Entendeu? Sim. Mas, Dom José, existe isso? Meu amigo, Existe tudo. estamos no século 21, pelo amor de Deus. Outro exemplo, ele está noivo com ela, certo? E aí a mãe dele, ela é louca pela menina. Ocorre que os dois discutiram e ele começou a descobrir coisas a respeito dela. Ok, eu vou acabar esse noivado. Aí abre o coração com a mãe. Aí a mãe vai e diz: se você não casar com ela, eu me mato. A mãe ameaçou o filho: se você não casar com ela, eu sou louco por ela, eu me mato. Ele com medo vai e casa com ela. Aqui está um exemplo típico, isto é, ele casou obrigado, Sim. porque a única forma de se livrar dessa ameaça que o deixou perturbado. E por aí vai. E a violência, como a gente disse, né? Dom José, algumas perguntas que estão chegando aqui. Felizmente o nosso tempo corre muito rápido, né? Só, Mas já fui informado que temos 10 minutos só. Não, eu já pedi mais 10, nós temos 20. pedi mais. É. Que bom, Vinte vamos agora, ficar né? aqui até meia-noite. Que bom. Olha, por mim nós ficaríamos, né, meninos? Opa, Ficaríamos o até café já tá tarde. ali, né? Trouxeram até café pro bispo hoje, gente. Coisa boa. Olha só, eu tenho algumas perguntas que estão chegando aqui, Dom José. Depois a gente precisa, o senhor me lembra, se eu esquecer, de como começa, né, o processo. Isso é importante a gente dizer. Mas olha só, uma mulher, eu não vou identificar, porque são assuntos, apesar dela não ter pedido, para não dizer o nome, eu não vou dizer. Padre, ninguém vai ao altar para pensar que a mulher é a esposa e depois poderá ter outras mulheres. Vai. Vai, Vai, sim, senhora. sim, eu já vi. Olhe, minha senhora. Nós que somos padres. Vou dar um exemplo. Despedida de solteiro. A famosa despedida de solteiro das pessoas que não são de Deus. Eu nem vou dizer o que é despedida de solteiro. É. Porque tem gente menor de idade Tem assistindo. criança assistindo. Na despedida de solteiro, ele vai e diz para os colegas: a gente precisa retomar isso. Vamos nos encontrar mais vezes para a gente se divertir dessa forma. Ele subiu ao altar com o propósito de trair a noiva.
despedida de solteiro, eu não vou dizer o que é. Minha senhora, não diga uma coisa dessa não. Tem muita gente que sobe ao altar, excluindo a propriedade essencial da unidade, admitindo a possibilidade de, casado com essa, de vez em quando pular a cerca. A senhora, por favor, precisa acordar para a realidade. Aí ela continua: a traição só acontece nos anos, no processo também, mas acontece antes, como o Dom Falcão disse, né? Através da caminhada cheia de responsabilidades, onde não há maturidade e sim problemas no caráter. Eu me divorciei com 37 anos de casamento, lutamos, crescemos, tivemos 3 filhos, mas quando alcançamos os tão sonhados objetivos, aí houve a traição. Perfeito. Meu filho, me permita aqui interromper. Fica à vontade. Adultério não é causa de nulidade de matrimônio. Perfeito. É possível que ele tenha subido ao altar com o propósito de ser fiel e caiu depois. Se caiu depois e ela não consegue provar que ele subiu ao altar com esse propósito, presume-se um matrimônio válido. A questão não é saber se houve traição depois. A questão é saber se essa postura de traição, ele subiu com ela ao altar. Porque o matrimônio é produzido pelo consenso. E o consenso acontece na hora da celebração. A questão é saber se o consenso estava viciado por uma exclusão da propriedade essencial da unidade. Para isso é importante você unir o que aconteceu depois com o histórico dele antes de se casar, para que se consiga provar que o que ele fez depois, ele já tinha no seu coração consentido e manifestou o consenso, excluindo com um ato positivo da vontade a propriedade essencial da unidade. A questão é saber se ele manifestou no altar, porque o matrimônio é produzido pelo consenso. Estava viciado ou não? Na hora do altar, ele excluiu ou não essa propriedade? Ainda que ele tenha traído 30, 40 anos depois, isso, num certo sentido, não dirime o matrimônio. A não ser que se consiga provar que o que ele fez, as puladas de cerca, depois, isso já tinha manifestado, já estava amadurecido, consentido no seu coração, de sorte que o levou a consentir, excluindo por um ato positivo da vontade a unidade. Entendi, muito bom. Dom José, uma outra pessoa, não vou dizer o nome, também vou chamá-la metaforicamente aqui de Maria. Fui casada por 21 anos. Após o casamento, fui descobrindo traições horríveis dele com muitas mulheres. Não tivemos filhos, porque ele tinha um problema de esterilidade e não quis tratamento, embora eu sempre pedisse. Depois de 10 anos, ele ficou totalmente estéril. A partir daí as coisas pioraram e mais tarde adotamos um bebê. Mas as traições continuavam a ponto das mulheres me insultarem. Uma delas ficou grávida de um outro homem e veio me humilhar em casa. Posso pedir a nulidade do meu matrimônio? Poder pode, mas é preciso que ela apresente provas cabais de que no dia em que ela se casou com ele, ao dizer: eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, nesse momento ele excluiu, isto é, eu quero um casamento com ela, sem excluir a possibilidade de traí-la. Isso se chama exclusão parcial do matrimônio, pelo fato de exclusão da propriedade essencial da unidade. Pode ajudar as traições sucessivas, mas adultério não é causa de nulidade. Mas se ela conseguir provar que essa atitude de traição já subjazia na vontade dele, quando ele consensuou lá atrás, com provas cabais, a igreja vai declarar nulo. Caso contrário, o matrimônio presume-se válido. Não significa dizer que qualquer matrimônio que depois do consenso houve uma traição, que por si só isso é motivo de validade. Não. Claro, ou de nulidade. No caso também, se ele soubesse da esterilidade e omitiu no ato do matrimônio, também é um critério de nulidade. Bem, aí é o dolo. Já tratamos do dolo, não vamos mais tratar, isto claro. Ele excluiu de propósito, não disse para ela uma qualidade que, se ela soubesse, ela
talvez não casaria, mas quando ela soube, perturbou gravemente o consórcio conjugal. Sim. Aí entraríamos mais no capítulo de nulidade de dolo. Sim, sim. Isso é uma qualidade que ele tinha, que ele omitiu para obter o consentimento dela. Mas aí já é um outro assunto, porque me parece que ela tratou de adultério e depois de esterilidade. São duas causas diferentes. Claro. Vamos lá, nós já vamos receber aqui mensagem pelo WhatsApp. Ana, pode colocar para nós. Enquanto isso, eu vou ler uma última que chegou aqui pelo Instagram. Ela disse o nome e pediu para... Posso falar o nome? Então eu vou dizer: Padre, meu nome é Mirela, sou de Araçatuba. Tenho 38 anos, estou sozinha. Tenho 2 filhos adolescentes, frutos de um relacionamento em que eu só era casada no cartório. Meu sonho é encontrar alguém e me casar na igreja. Para Deus e para a igreja. Eu já fui casada e não posso vir a me casar novamente? Bem, é preciso entender o que ela quer dizer. Eu já fui casada. No cartório, ela disse. Então eu entendi que não houve o matrimônio. Pelo menos assim é o que eu pressuponho. Se ela, quando contraiu no cartório, ela era batizada na igreja católica ou recebida na igreja católica, ela estava obrigada à forma canônica. Portanto, casar perante a igreja. Sim. Qualquer católico batizado ou acolhido na igreja católica está obrigado às normas eclesiásticas, e uma delas é a forma canônica. Sim. Por isso, uma pessoa católica que contrai no civil perante o juiz, matrimônio nulo, inválido, por vício de forma canônica. Entendi. Então não aconteceu. Não. Então ela pode se casar. Se ela, quando contraiu no cartório, ela era batizada, já era batizada na igreja católica, matrimônio nulo por vício de forma canônica. Sim, entendi. Então vamos lá, WhatsApp. Boa noite, a paz de Jesus, por favor me responda. É verdade que uma pessoa divorciada não pode se confessar? Não, não é verdade. Veja, é preciso ver, o catecismo da igreja católica diz que a sentença de divórcio por si só não impede uma pessoa de receber a Eucaristia, a não ser que após a sentença de divórcio ou concomitante a ele, a pessoa já esteja em segunda união. Qualquer pessoa que esteja arrependida de ter cometido um pecado pode se confessar. Se a pessoa não está arrependida de pelo menos um pecado mortal, ela não pode se confessar. Tem pessoas que são divorciadas, mas que não contraíram segunda união. Então, a questão não é saber do divórcio, não é tanto o divórcio. O divórcio enquanto tal, diz o catecismo da Igreja Católica, ele não inviabiliza, não impossibilita uma pessoa de receber a Eucaristia. A questão da impossibilidade de receber a Eucaristia é se encontrar em pecado mortal. Mas, estando em pecado mortal, a pessoa se arrepende sinceramente desse pecado, pode se confessar. Ficou clara a distinção, Padre Zandoná? Sim, ficou sim. Ou seja, se você foi casado e você não está em pecado mortal com outra pessoa vivendo no adultério, você pode comungar. Agora, se você vive no adultério, você está num estado de pecado mortal, né? Perfeito. Meu pai, já falecido, ele separou-se da minha mãe, já falecido ele, mas separou-se da minha mãe e obteve a sentença de divórcio. Mamãe sempre comungou, muito católica, muito piedosa, sempre comungou, porque ela não quis mais nenhum homem, não se uniu a nenhum homem, até hoje. Está chegando aos 89 anos de vida, sempre comungou, mas até o dia da morte. E papai, mulher divorciada, mas uma divorciada que não cometeu pecado mortal. Então ela guarda até hoje. Eu digo, mas mãe, não tem mais obrigação de usar a aliança. Papai já morreu. Não, eu quero usar. Tá bem. Então, desde o dia do divórcio até o dia da morte de papai, mamãe divorciada, e sempre comungou, porque não em pecado mortal absolutamente. Dom José, eu já quero dizer para você que está em casa que nós vamos ter um outro programa. Eu não combinei nem com o bispo, mas já estou intimando. Quem sou eu para intimar o bispo ao vivo? Eu estou sabendo agora que foi intimado. Cruz credo. Vamos ter que continuar o assunto, porque só o que eu recebi de pergunta aqui, Samuel, não dá, né? Então a gente vai ter um outro programa, eu prometo para você, vou aproveitar a presença do Dom José aqui para a gente. Ô padre, eu tenho uma pergunta, hein? Você tem? Mas o produtor vai me arrancar a cabeça, ele já falou que é para encerrar. Mas faz, rapidinho. Pode fazer? Rápido. Pode.
uma pessoa, ela pode entrar, é uma pessoa que é casada, ela pode entrar no processo de nulidade só ela já separou, mas ela acha que o matrimônio foi nulo. Ela pode entrar sozinha, sem depender da outra pessoa, ou ela precisa da outra pessoa? Pode entrar sozinha. Obviamente que para a agilidade e, de certa forma, a celeridade do processo, será preciso identificar o paradeiro da outra parte, para que ela seja notificada, para que ela conheça a vontade da outra parte e para que ela manifeste também o seu parecer. Sim. Isso não significa direito de defesa, não. Aqui o que se impugna não é a pessoa, ela não está sendo acusada de nada. O promotor de justiça no tribunal, ele vai impugnar o matrimônio. E o defensor do vínculo vai procurar provar que o matrimônio é válido, mas ela sozinha pode entrar com um processo de nulidade, mesmo contra a vontade da outra parte. Sim, obrigado. Muito bom, obrigado, Samuel, pela pergunta. Então, gente, já fiz a intimação em rede nacional para o bispo. A gente encontra um momento amanhã, Dom José, para terminar gravar um programa para a próxima semana, né? Que ele não vai poder ficar aqui a semana toda, claro, tem muitos compromissos, mas a gente está muito feliz de poder abordar esse assunto. Eu agradeço você que mandou mensagem, eu recebi muitas mensagens, a gente não vai conseguir respondê-las todas hoje. Também, como eu falei, de como começar o processo, a gente aborda isso no outro programa, porque nós temos o tempo, né? E eu quero dizer para você, eu vou ficando em pé, daqui a pouco vou pedir também para o Dom José nos dar a bênção. Quero dizer para você que hoje eu lancei mais uma música do meu DVD. O DVD A Minha Vitória Vai Chegar, que nós gravamos em dezembro, em Santa Bárbara do Oeste. Hoje às 11 horas entrou no meu canal no YouTube o clipe da canção Tudo Eu Espero de Deus. Está linda demais. Nós íamos colocar aqui, mas eu pedi para não colocar no final do programa, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais o assunto. Mas saindo daqui, vai lá, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, ouve lá a canção Tudo Eu Espero de Deus, comigo e com a Bruna Marta fazendo um dueto, tá linda demais. E cada vez que você ouve essa música no YouTube, no Spotify, no Deezer, você está ajudando também a Canção Nova a evangelizar. E obrigado você, sócio evangelizador, é você quem faz um programa como esse, um conteúdo como esse, chegar a tanta gente. Então eu quero pedir, Dom José, por gentileza, o senhor nos dê a bênção. Como eu disse, amanhã vou arranjar um horário antes do Dom José ir embora para a gente gravar um outro programa, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.